Fala galera, bem-vindos ao canal Guerra Metal Shaping, eu sou Rodrigo Guerra e hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, estanho. Conhece o estanho? Estanho na funilaria? Já ouvi muita gente falar que isso aqui é obsoleto, que não usa mais, que tem outros materiais. E aí, será que usa, será que não usa? Vamos tirar essa dúvida nesse vídeo? Então, vamos lá. Vamos lá então, estanho na funilaria. Obsoleto, não é? Usa, não usa? Bom, eu uso bastante aqui e eu vou explicar para você onde usa e por que usa esse material. Mas antes vamos um pouquinho na história desse material, por que ele era usado, né? Das fabricações de carroceria, eventualmente nas reparações, né? Quando o carro batia e amassava, isso nos anos final de 20, nos anos 30, 40, 50, 60, né? Até um pouquinho mais aí. Não existiam os materiais plásticos, né? A famosa massa plástica e tudo mais, não tinha esse material. Então, que material que era usado? O mesmo material que era usado na fábrica para poder fazer o acabamento dessas carrocerias, né? É muito comum a gente ver na fábrica a aplicação desse material, por exemplo, em terminação de teto com junção com carroceria, alguns acabamentos, por exemplo, o Impala 59, ele tem um rabo de peixe muito bonito ali, né? E uma lanterna em forma de gota, que é bem peculiar do 59. E toda aquela curva ali da traseira do Impala era feita com estanho na fábrica, né? E isso era muito usado, porque os carros da época não tinham a tecnologia que tem hoje, de estampagem e tudo mais, que permite uma ligação entre teto e carroceria feita de forma industrial, né? Isso é muito fácil de perceber quando as coisas começaram a migrar nos anos 80, nos anos 90. A gente vê, por exemplo, o Diplomata ganhou aquela gradinha plástica na coluna C, lá atrás, né, entre o teto e a lateral, né, coisa que os outros Opalas não tinham, né, porque ali é uma emenda de carroceria. O que mais? O Chevette também tem uma gradezinha ali para fazer o acabamento, e vários outros carros, o Monza tem, eu só falei GM aqui, né, mas várias marcas de carros, vários modelos têm esse tipo de vamos dizer assim, atalho para poder resolver o problema da junção dos painéis sem aplicar o estanho, porque o estanho, ele, na verdade, ele não é só estanho. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ele é estanho e chumbo. E o chumbo, por se tratar de um metal pesado, ele é crítico de se usar numa linha de produção, né? Ele é prejudicial à saúde. Então, os fabricantes decidiram abandonar esse tipo de material, além de que era uma mão de obra mais especializada, mais difícil de lidar. Eu vou mostrar na carroceria de um Maverick aqui, onde que era usado esse material. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o painel do teto. Quando ele junta com a lateral aqui, lá dentro, aqui tem um rebaixo, onde é feita uma solda ponto na fábrica. E para dar o acabamento nesse rebaixo aqui, o que eles vêm? Eles aplicavam o estanho, depois taqueavam com um taco bem grande isso daqui e removia todo esse excesso de material. Ó. Dá para ver aqui, ó, onde está o estanho, ó. E ele é bem irregular mesmo, tá? É muito... porque ele vai preenchendo todas as irregularidades do carro, tá? Ó, ele vem aqui e dá a volta e vai para lá. Esse material aqui é estanho. Algumas pessoas removem esse material para algum tipo de manutenção e ao invés de colocar estanho de volta, colocam massa plástica, massa poliéster. Porém, o estanho tem uma característica de que ele fica, vamos dizer assim, ele fica mais mole. Por característica do metal, o aço, quando, por exemplo, fica no sol, o aço ele aquece e ele vai expandir, vai contrair, né? E o estanho, por ser um metal, que o ponto de fusão dele, que ele vai derreter, por exemplo, uma temperatura mais baixa do que o aço, por exemplo, quando o aço começa a se movimentar por conta da contração ou da dilatação, o estanho vai junto, acompanha esse movimento. Coisa que um polímero plástico dificilmente vai conseguir fazer. Porque aqui nesse ponto da carroceria, nessa junção aqui, vai ter aqui mais ou menos uns de 3, mais ou menos 5 milímetros
de estanho. E alguns pontos pode ter até um pouco mais. Ou seja, é muito material para você colocar um material plástico, né? Isso com certeza vai gerar uma trinca bem aqui onde eu marquei, ó. Um desses pontos aqui vai gerar uma trinca. Por isso, assim, não é um material obsoleto, principalmente quando se trata de restauração ou customização de carroceria. Em se tratando de customização, vou contar uma história para você. Vamos voltar lá. Bom, mas antes de te contar a história, deixa eu te explicar isso aqui, é importante. Aqui eu tenho um pedaço pequeno aqui, de um estanho. Olha aqui, ó. Pode ver aqui, ó. 30-70, né? 30-70. Eu tenho uma outra verga aqui que você pode ver, ó. 50-50. O que isso quer dizer? Isso é uma verga barra de estanho chumbo. Então, ó, a primeira que eu mostrei, ela é uma 30-70 e a segunda é uma 50-50. O que isso significa? Significa que ela é 30% estanho, 70% chumbo. E a outra verga, 50% estanho, 50% chumbo. Então, ó, pode ver que a gente tem, exceção dessa daqui, é muito comum barras também de, eu vou trocar aqui, ó, para ficar mais fácil, mais visual. Barras de 40-60 e barras de 50-50. Essas são as vergas mais comuns de estanho que você vai encontrar à venda por aí. Com exceção dessa aqui, que é 50-50, como eu vinha dizendo, as outras, você pode perceber que ela é mais chumbo do que estanho. Então aqui no Brasil a gente chama de a técnica de estanhagem. Porém, lá nos Estados Unidos, eles chamam essa técnica de, seria uma tradução livre, seria chumbagem, né? Alguma coisa muito parecida, que é uma técnica de aplicação de chumbo. Vamos colocar chumbagem aqui, vamos inventar a palavra. Chumbagem é uma expressão um pouquinho diferente. Por conta dessa expressão, surgiu uma outra expressão lá no meio da customização de carro, isso nos anos 60, que são os carros que eles chamam de LED Sled. Espero que eu tenha escrito certo aqui. LED Sled, numa tradução, seria trenó de chumbo, que são os carros custom, por exemplo, os carros dos anos 50, 60, que eles customizavam. Então, aqueles carros que, por exemplo, o Mercury 50, Mercury 51, 49, 50, 51, os Pelé, Cadillac, Oldsmobile. Então, todos aqueles carros custom, né? Geralmente com a lateral mais reta, que eles rebaixavam o teto para poder fazer as concordâncias das curvas, né? Porque muitas peças eram soldadas de pedaço por pedaço. Muitos desses construtores originais lá da época não tinham técnica para fazer esse tipo de trabalho. Então, muitas vezes eles soldavam chapa sobre chapa para conseguir fazer as curvas. E essas curvas, muitas vezes, elas eram cheias de ângulo. Então, o que eles faziam? Eles enchiam de estanho para poder deixar as curvas mais suaves. Hoje, a gente, depois de um tempo, como a técnica foi se desenvolvendo lá, eles passaram a conseguir fazer
cada vez mais carros mais bem feitos, com menos estanho, e hoje a gente vê que eles conseguem fazer. Mas mesmo assim é uma técnica muito útil hoje ainda a aplicação do estanho. E por conta dessa grande quantidade de estanho que eles usavam, eles passaram a apelidar esses carros custom de trenó de chumbo, justamente por causa do estanho. Entendeu? Essa é a história um pouquinho da customização. E é usado até hoje ainda, é a melhor forma de você, se você não conseguiu fazer o acerto na fabricação das peças, você fazer uma correção leve, né? Claro que todo exagero é um problema, né? Eu já ouvi a história, por exemplo, de que o Karmann-Ghia, o primeiro lá, a primeira versão do Karmann-Ghia, não o TC, o Karmann-Ghia mais tradicional da Volkswagen, né? Eu ouvi histórias de que o Karmann-Ghia permanecia na carroceria, depois de aplicado e lixado o estanho, de que permanecia na carroceria em média 18 kg de estanho, né? Que era um carro praticamente feito à mão, o Karmann-Ghia. Porque o Karmann-Ghia, ele junta, por exemplo, paralama com caixa, com lateral traseira, então todos esses painéis que normalmente são separados nos carros, o Karmann-Ghia é tudo junto. E nessas junções tem estanho aplicado. Aqui eu tenho uma outra verga, ó, que é essa aqui, feinha, coitada. Essa verga aqui eu faço com as sobras de estanho. Então, quando eu aplico o estanho numa peça ou numa carroceria, eu recolho as sobras de lixamento do estanho. Aí, tem um montão aqui, ó. Uns pedaços que caem, tem um pedacinho de verga aqui, até dá para usar ainda. Esses pedaços que caem aqui, depois eu coloco numa panela, num cadinho, derreto aquilo, tiro toda a sujeira, toda a escória que vai para a superfície, vou limpando, tirando. Na hora que eu percebo que o estanho está limpinho, brilhante, eu derramo numa cantoneirinha. Pode ver que tem até o formato da cantoneira aqui, né? Mas dá até para colocar numa forminha de barra, que na verdade não faz tanta diferença, dá para usar de qualquer maneira, né? Agora, explicando um pouquinho da diferença das barras de estanho, em que momento que eu uso a 50-50 e a 30-70, por exemplo. A 50-50, por ela ter mais estanho, mais estanho não, né? Por ela ter na mesma proporção estanho e chumbo, o estanho tem uma característica que ele é um metal. Ele é um metal macio, mas não tão macio quanto o chumbo. O chumbo é mais macio ainda, né? E ele derrete com uma temperatura mais baixa ainda. Depois eu passo certinho os valores aqui, eu coloco no comentário esses valores em que o estanho derrete, que eu não lembro agora. Bom, então por essa liga aqui, demorar um pouquinho mais para derreter e ser um pouquinho mais firme, quando eu vou fazer uma peça que está no carro, que está na vertical, por exemplo, uma coluna, um canto de uma porta, um canto de uma coluna onde a porta vai assentar ali, muitas vezes essa coincidência a gente tem que, ao invés de colocar massa ali que é muito frágil, se você não consegue posicionar aquilo na funelaria, um pouquinho de estanho ali, alguns milímetros, menos de milímetros, né? Uns 2 milímetros de estanho ali, 3 milímetros até, é bem aceitável e dá um bom acabamento. Então, para trabalhar na vertical, eu faço uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira camada com o estanho 50-50. Porque quando eu vier com a camada de acabamento, onde eu vou poder esparramar o estanho, esticar ele para deixar ele o mais liso possível, para depois vir com o acabamento de lixamento, depois eu venho com 30-60, porque como é na vertical, ele derrete com muita facilidade e cai no chão, então eu perco um monte de estanho porque ele derrete e cai. Então eu faço uma boa base para o estanho. A primeira demão, entre aspas, de estanho eu faço com 50-50, depois preenchimento de pontos baixos, alinhamento da superfície eu faço com um 30-70 ou um 40-60. Por essa razão eu uso 2 tipos de verga de estanho. Agora eu vou mostrar o que eu uso para fazer o estanhamento. Eu uso um maçarico, esse aqui é um maçarico de encanador, né? O pessoal que faz tubulação de ar-condicionado, se eu não me engano, ou de refrigeração, usa muito esse tipo de maçarico. Ele vai num botijão, é um P3, se eu não me engano, esses pequenininhos, né? E eu posso
aquecer a chapa com ele, e ir aquecendo o estanho e fazendo toda a aplicação com o maçarico. Mas também posso usar e funciona muito bem, é um pouquinho mais lento, mas tem um controle um pouco melhor. O soprador térmico, ó. Esse aqui o pessoal usa muito para aplicar vinil, sulfilme, na funilaria eu uso um pouco também para aquecer, fazer alguma correção. É um soprador térmico comum, esse aqui nem tem muitas funções, tá? É um soprador relativamente barato no mercado e faz com perfeição o trabalho no estanho. Então, bem tranquilo. Se você não está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, ou nunca usou maçarico, ou nunca fez estanho, eu recomendo fazer com o soprador térmico. É muito mais simples, tá? Agora aqui, ó, algumas recomendações sobre o que usar e como fazer. Vou mostrar essas ferramentinhas aqui, mas antes eu vou pegar um modelo aqui. Essa peça aqui, ó, pode ver que tem um formato aqui, é uma peça plana. Essa peça aqui, ó, dá pra ver o estanho aqui, né, ó. Tem um estanho aqui, tem um pouquinho aqui. Essa peça aqui foi feita por um aluno aqui e eu acho que isso aqui tem uns 4 meses, eu acho, que foi feito, tá? Você pode ver, ó, essas manchinhas na superfície aqui, essa coloração, é por conta de um protetivo que eu uso logo que é terminado o trabalho no estanho. Então, esse aqui é o trabalho correto, tá? Ó, pode ver que tem até uma corrosão aqui, ó, porque a proteção não chegou até aqui, mas onde foi aplicado o estanho, sem problema nenhum, tá? E por que eu estou mostrando isso? Porque olha o que acontece se você não aplicar a proteção, ó. Essa peça tem a mesma idade dessa outra aqui, ó. Porém, não foi aplicada a proteção. Olha o que aconteceu em volta. Isso acontece por quê? Pelo seguinte, o aço é um tipo de metal, estanho e chumbo são outros tipos de metal, ou de metais, né? Cada um é um tipo de metal. Para você fazer uma solda onde você vai fundir um metal no outro, esses metais têm que ser do mesmo tipo, né? Eu posso soldar aço no aço, né? O contrário, eu não posso soldar latão no aço. Muita gente acha que é solda de latão. Na verdade, aquilo não é uma solda, é uma brasagem, é uma outra técnica, né? E aqui o estanhamento é o mesmo processo, é uma brasagem também. E como que acontece a brasagem? Você vai colocar, para você colocar um metal ligado ao outro, você precisa de um meio. Geralmente esse meio é ácido. Por isso que na solda de latão na vareta usa o trincal, aquele pó branco, porque aquele pó branco vai gerar o meio de ligação. Ele funciona como uma espécie de cola, não aquele metal, aquele pó. Aquele pó limpa a superfície, deixa o metal apto a receber o outro metal e eles se colam ali naquela superfície. Parece uma fusão, mas eles estão colados na superfície. Com o estanho acontece a mesma coisa, então eu preciso de um ácido na base. E esse ácido, porque ele funciona, imagina como se fosse um produto que abre os poros da pele. No caso, ele abre os poros do metal. Ele limpa o metal e abre os poros. Na hora que ele faz essa limpeza para o outro metal colar nele, ele tira toda a oleosidade, todo tipo de proteção. Então, aquele aço fica totalmente suscetível à corrosão. Então, ele vai enferrujar com muita facilidade, eu diria que quase que com perfeição, né? Ó, pode ver por aqui, ó. Quase que com perfeição. Então, você precisa aplicar esse ácido. Porém, no final do processo, você precisa aplicar um modo de passivar e de proteger esse metal depois, tá? Então, vamos lá. Falando sobre os ácidos aqui, ó, essa aqui é o mais comum, pasta de solda. Existem algumas pastas de solda, como essa aqui, que tem até um pouco de estanho dentro dela, o que é até legal. Mas essa aqui é aquela usada em eletrônica normalmente, tá? Funciona bem. Porém, eu não gosto muito de usar esse tipo de pasta aqui, porque você esparrama ela na superfície da chapa que você vai trabalhar. Quando você vem aquecendo, tanto com o soprador quanto com o maçarico, tanto faz.
ela derrete. Na hora que ela derrete, ela escorre pela carroceria. Isso é difícil de controlar. Às vezes entra num cantinho, numa fresta. Na hora que ela entra naquele cantinho, naquela fresta, ela vai ficar ali reagindo. E pode gerar uma corrosão indesejada no futuro. Ou reações na pintura também. Então, isso é um problema. Ela, muitas vezes, fica capturada dentro do estanho também. E aí, quando passa um tempo, esse material, ele transpira no estanho e ele chega até a superfície, muitas vezes criando mapas na pintura, manchas, tal. Ele gera problemas também. Funciona, mas tem que ter muito cuidado com a limpeza, muito cuidado na aplicação. Então, esse é um tipo de ácido. Funciona, porém, não é o meu preferido, tá? Eu gosto muito de usar esse kit aqui, ó, que é de um fornecedor daqui que chama Doutor Estanho. Isso aqui você vai encontrar na internet para vender, tá? Esse aqui, ó, é um conta-gotas. É uma gotinha, ó. Você não precisa mais do que 3 ou 4 gotas para fazer uma peça. Uma peça como essa aqui, ó. 2 gotas, 3 gotas é mais do que suficiente, porque aí com um papel toalha você esparrama na superfície. Na hora que você aquece, já está funcionando. E ele não tem o problema de ficar escorrendo, como a pasta tem. Então eu gosto por causa disso, principalmente. Feito essa base com ácido, tanto no conta-gota quanto na pasta, a pasta eu uso um pincel, tá? Molho e esparramo com um pincel. Aí começa a aplicação do estanho. Então eu aplico uma base primeiro, deixo ela bastante uniforme na superfície, pegando uma área maior do que eu desejo que fique. Então, se eu preciso que fique numa área dessa, eu preciso cobrir de estanho uma área maior. Cubro uma área maior de estanho, bem fininho, deixo uma boa base, depois eu venho aplicando o estanho em maior quantidade, que é para depois vir limando aquilo e tirar. Na hora que eu acabo esse processo, se eu não tenho um passivante e estou trabalhando com uma pasta de solda, eu tenho a opção de fazer uma solução de água com sabão em pó, por exemplo. O Omo lá. Eu pego um Omo, faço uma mistura bem saturada de sabão, bem grossa, assim, vai ficar azul e grosso, assim, você percebe que é pastoso. Essa saturação, eu pego e esfrego com uma buchinha bastante na superfície que ela vai conseguir neutralizar o aço. Depois eu tenho que vir limpando, tirando aquele sabão, passando um solvente ali, depois um desengordurante, até tirar tudo aquilo lá. Mas essa primeira passada eu faço com o sabão para poder quebrar a ação do ácido. Se eu estiver trabalhando com esse kit aqui, ó, ele vem com esse outro vidro aqui, pode ver que tem uma quantidade maior. Você põe um pouco na superfície ali, com um paninho você vem, limpa toda aquela superfície de forma muito simples e você já vai ter esse resultado aqui. Tá? Se você não fizer isso bem feito, você pode ter problema do ácido migrar e causar mapeamento ou dele continuar um processo de corrosão embaixo do material. Aqui, ó, eu até tenho um pedaço aqui, ó, levanta, ó, você pode ver, ó, se o estanho não ficar bem aderido, você pode ver que ele enferruja embaixo do estanho também, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse processo. Mas vale a pena fazer isso? Será que não é melhor usar uma massa ou outro material? Não. Quando você precisa de preenchimento, de correção, de alinhamento de superfície, não se usa grandes quantidades de material plástico. Pode ser massa plástica, massa poliéster. Ambos são polímeros plásticos. Se usa estanho para fazer esse tipo de acabamento. E com a técnica correta, que é essa aqui, não tem perigo nenhum de estourar, de mapear, de fazer uma corrosão por baixo. Não tem perigo e é zero perigo. E aí, só para mostrar o que mais que eu uso aqui, ó. Importante. Eu falei que é chumbo, é um metal pesado, então, na aplicação, usar uma máscara, porque os fumos do estanho, aquela fumaça que sobe, ela é tóxica, então tem que ter uma máscara e óculos de proteção. E tem que ter luva também, tá? Uma luva mais grossa, porque você vai estar ali lidando com bastante temperatura. Então, você pode encostar a mão na chapa, ou você pode chegar perto do maçarico, enfim. Tem que tomar muito cuidado. E existem algumas ferramentas de aplicação para você esparramar o estanho também, ó. Esse aqui é um taco de madeira. Esse aqui está até bem queimadinha a ponta já, esse aqui é velho já. É bom fazer um taco com madeira dura.
Aqui na superfície do taco, que vai estar em contato com o estanho, você pode passar vaselina em pasta, que ela não deixa o estanho grudar na madeira e colando na madeira. O que acontece? Porque se ele cola na madeira, na hora que você estica para deixar lisinho, ele faz um arranhado que é uma chatice tirar depois. E com isso aqui, vou aplicando o estanho, esparramando ele na superfície. E tem uma outra ferramenta que, por incrível que pareça, é muito boa. Eu até peguei uma aqui, até com bolinhas, para mostrar que é aquela que você compra lá no mercado, aquela que tem na gaveta da sua mãe, da tua mulher, pazinha de silicone. Isso aqui funciona muito bem, ele aguenta a temperatura do estanho derretido sem problema, ele praticamente não gruda no estanho, então nem precisa da vaselina e é muito eficiente na hora de esparramar o material na superfície. Lembrando que quanto mais liso você deixar esse material na superfície, melhor, tá? E aí depois que você esparramou esse material na superfície, você pode vir com uma lima de funileiro, gastando devagar esse material e o acabamento com uma lixa 80 num taco na mão lixando, tá? Na mão. Por que na mão? Não na Rokit, não numa ferramenta pneumática. Porque a Rokit, a ferramenta pneumática, vai levantar pó desse lixamento de estanho chumbo. E, mais uma vez eu digo que chumbo é metal pesado, faz mal para a saúde, não vale a pena. É um metal mole, fácil de lixar, não vale a pena pôr sua saúde em risco por causa de acelerar um processo que é relativamente rápido, tá? E aqui, ó, pode dar pancada em cima aqui, pode bater, isso não vai trincar, não vai descolar, não vai acontecer nada. É um excelente material. Beleza? Então, faz o seguinte, ó. Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, fica ligado no canal, porque a gente vai colocar bastante vídeo de conteúdo aí pra vocês. E me diz aí, o que você achou da técnica? Qual é a sua opinião? Usa ou não usa estanho na funilaria? Até mais!